Que bom, né? Você tem um CEO de futebol que chega, fala, esclarece, né? Tem transparência nas ações, não fica com essa resenha de estamos trabalhando em silêncio. Não, tem que falar. O torcedor precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Principalmente porque ontem, quando nós chegamos aqui, estávamos no ar, o Thiago apurando informação do Rony ali com uma fonte que não tinha jeito de errar. A fonte dizendo para ele, vai jogar no Atlético. Aí a Joana de Assis deu, o Hernan deu, o Nicolete deu e o André Galvão. Mas mais o André Galvão e o Hernan que bancaram que ele não jogaria no Atlético. Fez um não grande. E o Thiago Fernandes está tipo assim, o Thiago Fernandes teve o cuidado, porque o Thiago Fernandes tinha cabedal, estou te defendendo agora, viu, Thiagão? Você tinha cabedal, desculpa, então errou o Thiago Fernandes, acertou todo mundo. O Thiago Fernandes tinha cabedal para chegar aqui ontem e dizer assim, eu estou desmentindo e estou cravando que ele vai jogar no Atlético, porque ele tinha segurança na informação. E depois eu recebi uma outra durante o programa, quem assistiu ontem viu, de uma pessoa grandona que me disse assim, não vai jogar no Vasco, pode cravar, mas eu tive cuidado também de não desmentir os colegas. No final das contas, a Leila se posicionou lá, o negócio já estava na base da troca de minutas e o que eu falei no rádio eu vou repetir aqui, mas por favor, não grite. Que você vai... Eu não consigo. Porque é o seguinte, o que eu falei lá? Se tinha troca de minutas, os clubes estavam tratando, o jogador aqui e o agente também já tinha dado a aquiescência, já tinha dado, inclusive, a autorização e tinha a aquiescência de tudo que estava acontecendo. O Vasco entrou através do Pedrinho, que a informação era de que o Pedrinho estava tocando, que é um cara que sempre falou de moral e bons costumes, sempre falou de ética, né, de lisura nas operações, e tentou meter uma areia, oferecendo, segundo o próprio Thiago Fernandes, 1.800.000 de salário. 1.800.000? Salário, luvas e imagem. Dava 1.800 ou 1.900? 1.800, né? Só que tinha a possibilidade do Palmeiras receber menos na operação. Não me pergunta como, foi uma informação que recebi. Aí o Palmeiras disse não, a Leila falou não, eu estou tratando com o Atlético, eu não vou fazer com o Atlético o que o Zenit fez com a gente. Então eu vou seguir. Aí vem o Paulo Brax, e como é bom ter um CEO de futebol que chama a responsabilidade, chega e responde o staff do Alisson, que chega e esclarece a questão do Rony, que esclarece por que o Fux saiu, porque o Fux saiu, protegeu o Rony, que também é importante, esclarece sobre a questão por que o Fux foi retirado da lista de relacionados. Ô, gente, isso é bom demais, mas não é para mim, para você, para vocês aqui não, é para o torcedor, precisa saber o que está acontecendo. Então, parabéns ao Paulo Brax, que não é porque eu concordo, está certo não, mas eu concordo que tem que ser assim. Tem que ter lisura no processo. E o Paulo Brax até agora tem sido perfeito. O pau canta de lá e chega aqui e responde. O negócio, e ele falou de tudo isso e vai repetir agora. Fala aí, Paulo Brax. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós. E a gente também teve o de acordo do jogador. E no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa a possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube. E em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo. Por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. E eu queria aproveitar para enaltecer o amadurecimento do futebol brasileiro. Porque estavam na mesa dois clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Por parte do Palmeiras, na pessoa da presidente Leila e toda a sua equipe de trabalho,
E da nossa parte, que já aconteceu o contrário no final do ano, início do ano, com a transferência do Paulinho para lá. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. A honradez da palavra, a segurança no negócio, as palavras das pessoas valem. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, que é uma contratação de impacto, e que tem tudo para dar certo aqui a partir de amanhã. Aproveito também, falando de negociação, que o Atlético não entra em leilão, em nenhuma negociação nossa. E estamos também próximos de concluir com o próprio Palmeiras mais um negócio, que é um empréstimo do Bruno Fux, que vocês viram que a gente tirou ele da relação hoje, e a vinda do Caio Paulista, do Palmeiras para cá, um jogador que atua em 2 posições, alto, intenso, que é o que a gente busca também. Hoje a gente estava com os nossos 2 laterais esquerdos do elenco como titular. Até 28 de fevereiro a gente tem a janela aberta para entradas e para saídas, e ainda temos a janela de exceção, vamos dizer assim, janela de exceção da CBF com o final do estadual. Então, a gente continua ativo no mercado, sendo pontual, trabalhando dentro da responsabilidade que a gente tem, que os acionistas têm e que nossa governança permite, e a gente vai fazer um time cada vez mais forte para brigar por grandes objetivos no ano. Vocês reclamam que ninguém fala. Aí quando o Paulo Brax vem falar, vocês reclamam que ele fala pausado. Pô, não é possível, nada agrada a vocês, cara. Pra mim, por quê? Ué, porque você que tava falando, não, ele fala muito pausado, fica chato. Eu quero que ele fale. A forma que ele fala não é problema meu. A minha reclamação era com o André, que não pôs no 2.0 pra gente poder escutar mais. É o dia que o Brax te mandar um áudio no WhatsApp, você põe no 2.0. É verdade. Agora, entendeu? É pra quem tem dificuldade para entender, ele tem que falar desse jeito mesmo, sabe, Thiago? Brincadeiras à parte, foi importante. Se era gordo, eu ia demorar 2 minutos para baixar e pegar. Agora é rapidinho. Mas foi interessante ele ter falado, e importante ele ter falado. Eu acho que em um momento como esse, o diretor, ou o executivo, ou o CEO, ou o CSO, como o Atlético quiser chamar, ele tem que se manifestar. E a manifestação é importantíssima. Importantíssima para que o torcedor saiba como as coisas estão acontecendo. Eu, honestamente, sinceramente, achei extremamente importante essa fala dele. E tem muito mais efeito do que a nota, né, Thiago? Muito mais. Eu acho que a nota, ela institucionalmente, ela acaba sendo banalizada por todas as instituições de futebol. O Atlético já fez isso há um tempo atrás. O Cruzeiro já fez. As instituições de futebol fazem isso pelo Brasil, e sendo que, quanto tempo é um pronunciamento, né? E não é pra gente que é imprensa. Eu acho que o torcedor, o Rep pode falar com conhecimento de causa, o torcedor, ele olha para ele de repente ele vê o clube num direcionamento. Tem alguém agora que a situação do Alisson, prontamente ele falou. Foi lá e falou. E faltava isso no Atlético, né? Cara, e é interessante o seguinte, eu até comentei hoje na live, que isso é tão importante porque a comunicação mudou. A comunicação hoje, o cara tá no grupo do WhatsApp aqui, fazendo 30 cortes do Thiago me xingando. O pessoal tá no Instagram comentando. Então, a partir do momento que você tem um vídeo do CEO de futebol do Atlético chegando e falando pro torcedor, com o Rony aconteceu isso. Nosso posicionamento é esse, nós não vamos entrar em leilão, sobre o Bruno Fux, nós não relacionamos ele por conta disso, torcedor, então é isso que está acontecendo, tá vindo fulano, que ele falou sobre o Caio Maia, tá vindo, o Caio Maia não, Caio Paulista, tá vindo, ou seja, o torcedor começa a fazer parte, e é isso que as redes sociais fizeram no mundo. Então hoje, o torcedor, ele para se sentir não afastado mais da SAF do Atlético, não mais afastado disso, é esse tipo de posicionamento. E não custa nada, cara, porque o torcedor quer esclarecimento. Quer esclarecimentos necessários. Ele abordou, depois
antes do jogo contra o Vila, ele abordou a questão do Alisson. Foi de extrema necessidade, tinha que ser naquela hora, não dava para esperar. Não dava. Porque os caras meio que acusaram o Atlético de uma gravíssima. Foram acusações graves. Aí ele foi lá e respondeu no tom certo, usando aquilo foi 1h da tarde, 3 horas da tarde, ele já estava dando pronunciamento. Então, eu estava lá e foi firme o pronunciamento no meio do campo, chama todo mundo aqui, eu estava lá, chama todo mundo aqui que eu quero falar sobre isso. Todo mundo foi lá e ele, A questão do timing para mim é muito importante, porque você fala que a negociação se deu comigo de uma maneira, o Elton dá uma versão que em algum momento parece com a sua, ok. E eu me pronunciar 72 horas depois, independente da veracidade do que eu estou dizendo, a minha versão já nasceu morta. E sabe o que foi importante também? Eu acho que ele deu uma blindada no atleta. Porque o que estava acontecendo? Quando surgiu a história do Rony, muito se falou sobre a blindada no atleta. Então, o torcedor hoje do Atlético, ele vê, então não foi por causa do Rony, foi por causa dos agentes. É um empresário de cá, é um agente de cá, é outro empresário de cá. Né? Um dos. E vai misturando as situações. Então, o Atlético foi incisivo, colocou as suas questões. Foi importante também a fala da Leila ontem também, né? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ter colocado também que o Palmeiras honraria e esperava a honra também das pessoas que estão junto ao Rony para essa negociação ser concretizada. Você foi perfeito nesse ponto que você disse agora sobre blindar o jogador, porque era isso que estava começando a acontecer mesmo. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp do canal e eu fiquei vendo o quê? A galera batendo, não quer vir, manda embora, sei lá o quê. Não, senhores, não foi ele, foi o empresário, ele quer estar aqui, ele me disse que quer jogar, e já começa a proteger o jogador, porque realmente o jogador chega agora e vai poder jogar com tranquilidade. Antes não. Antes, se ele não viesse blindar o jogador chegaria aqui, qualquer erro bobo já seria pancada. E a mesma coisa se aplica. E a mesma coisa se aplica a quando o Paulo Brax veio para esclarecer a situação do Alisson, que acabou também blindando o Alisson. Acabou também por causa do erro que houve do seu staff, né? De meio que forçar a barra e tal. E aí ele chegou e também blindou o Alisson, né? Enfim, até agora o Paulo Brax não vai passar frio, porque ele está coberto de razão. Velha essa, hein? Ô, gente, o Atlético venceu o Itabirito e se classificou com a segunda posição do Grupo A. E aí a gente já inclusive tem os lances na tela. É curioso, estava falando agora há pouco, Rep, que embora o placar tenha sido elástico, não foi uma teta assim desde o início do jogo, não? Você achou que foi? Estava no estádio ontem? Tava, fiz o jogo. Fiz a transmissão. Não foi mesmo não. Se você analisar os 2 primeiros lances de maior perigo, foi da equipe do Itabirito, né? Mas o Everson também não trabalhou muito. Mas o Atlético, ele foi dominando o jogo aos poucos. Quando passou dos 30 minutos, o Atlético tinha amplo domínio do jogo e você via que o Atlético abriu o placar em algum momento. Né? O Atlético tocava a bola, mas não chegava com tanto perigo. Você tinha tanta certeza assim? Essa foi a primeira finalização do Atlético. Essa foi a primeira finalização. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Até os 30 minutos, por exemplo, o que eu disse, as duas melhores chances foram eu acho que teve muito torcedor preocupado, viu? Não, preocupado tinha por causa do jogo e tal. Você estava vendado na hora do jogo? Não estava não. Mas até os 30 minutos, igual eu disse, volto a repetir, o Itabirito teve as duas melhores chances da partida. O Atlético não chegava lá. Só que depois dos 30 minutos, o Atlético domina a ação no meio. Então você via que o Atlético ia conseguir chegar ao gol. Você via, tanto que chegou aos 40 e... O Rep, só te quebrando. É porque um amigo meu ontem falou comigo assim, eu acredito que até os 30 minutos do primeiro tempo o Atlético já vai ter resolvido a fatura. Quem foi ele? Foi eu. Um grande amigo. Eu falei. Cita o nome, irmão. Você também falou? Não, eu falei. Foi ele que falou. Não é possível. Eu só concordei com ele. Mentira. Não, mas eu de fato achava. Você tem que jogar a real. O jogo pro Atlético chegou um momento. Ele falou aqui ou lá na rádio? Principalmente. Falei aqui. Foi aqui? Foi. Principalmente quando o Betim fez o gol. Quando o Betim saiu à frente, o Atlético estava empatando. Eu acho que aquilo ali, ter chegado para os jogadores, gerou uma certa tensão na equipe. E por fim pegou e conseguiu fazer o gol no finalzinho. Rep, pode continuar, desculpa. Eu acho que depois dos 30 minutos o Atlético melhorou muito, dominou o meio de campo e a partir do Atlético começou a coordenar melhor as ações. Mas tinha dificuldade de chegar porque o Itabirito estava bem fechadinho. O Itabirito estava jogando pelo empate, porque com o empate ele se garantia na Série A do Campeonato Mineiro.
Né? Então, a partir do segundo, quando o Atlético faz o gol, aí dá um intervalo, o Atlético volta, o Atlético é melhor o tempo todo. O Atlético tem muito mais posse de bola, foram 60% de posse de bola contra 40%. O Atlético trocou mais de 527 passes, enquanto a equipe do Itabirito trocou 227. Até porque tem mais posse de bola, né? Sim, a diferença de 60 para 40 para você ter 500. Roberto, desculpa, meu. Você tá falando obviedade aí, cara. Desculpa. Tudo bem. Desculpa. Obviedade o tempo inteiro. Chegou o ombudsman da empresa. Graças a Deus é óbvio, né? O Atlético não começou bem o jogo de ontem. Ué, eu falei que começou? Não começou bem o jogo de ontem. Eu não acho que em momento algum do primeiro tempo tenha tido tanta tranquilidade como relata o Rep. Eu, pelo contrário, mas a questão é que, tecnicamente, o time é muito acima. Entre Atlético e Itabirito existe uma diferença muito grande. E isso faria diferença em algum momento. O Itabirito estava lutando contra o rebaixamento, não estava? Chances de cair. Chance de cair. A tabela ali estava ajudando ele e eu acho que também chegou até eles. Então, quando eu digo sobre lutando contra o rebaixamento, é porque assim, é um time que, de fato, ofensivamente, ele não representa tanto perigo ao adversário nenhum. Muito limitado. É limitado ofensivamente. Defensivamente, até acho que marca direitinho, tá? Acho que eles se posicionam bem, tem uma questão de posicionamento que é interessante, mas ofensivamente é um time muito abaixo. Então, honestamente, eu também nunca pensei em algum momento que o Atlético pudesse perder esse jogo, mesmo assistindo a partida, mas eu acho que o Atlético demorou um pouquinho mais, cara. Um pouquinho mais do que eu imaginava para conseguir abrir esse placar. Eu estava com o valor, eu achava que com 30 minutos já estaria resolvido, fatura liquidado. Foi mais, o primeiro tempo foi mais difícil do que eu imaginei, sim. E tô com o Elton aqui. Quando o Betinho fez... Ninguém vai falar do pênalti fora da área. Deu uma pressão. Vai falar... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aqui dos donos da bola, repercutindo muito, né? O pronunciamento do Paulo Brax ontem, deixando bem claro que não era o Rony que não queria vir, não era o Rony que queria ir pro Vasco. Na verdade, o Rony falou diretamente com o Paulo Brax que sim queria vir para o Atlético, já queria vir há algum tempo. Então, claro que o projeto de futebol do Atlético é muito maior do que o do Vasco, não por nada mais. A gente sabe que o Vasco vive um problema lá com a SAF, enfim. A gente está aqui para falar do Atlético. Então, o Paulo Brax está de parabéns, realmente foi enaltecido e elogiado por todos os comentaristas. E realmente faz muita diferença, né, rapaziada? Para a torcida ter ciência de tudo que está acontecendo. Então, teve o burburinho ontem, após o jogo ele já matou o problema. Já falou que sim, está em negociação, o atleta quer vir, o Palmeiras já aceitou, então falta as cláusulas contratuais ali acertar e assinar. Mas Rony é um novo reforço do nosso galão da massa. Chega junto com ele Caio Paulista e vai o Bruno Fux, que não se encaixou tanto aqui, então talvez ele consiga apresentar seu melhor futebol lá no Palmeiras. E o Caio Paulista, que não conseguiu jogar tão bem lá no Palmeiras, quem sabe mudando os ares, vindo para cá, ele consiga jogar bem, que é um bom jogador, só não conseguiu se adaptar e jogar bem lá no Palmeiras. Então, hoje, contratação de Rony, Caio Paulista, Daverson, Menino e Patrick, são 5 jogadores que vieram do Palmeiras. Tudo bem que o Daverson não veio direto do Palmeiras, mas passou pelo Palmeiras um tempo. Então, esses jogadores já têm um certo entrosamento, já têm uma certa conversa. Então, isso tudo também ajuda na hora do elenco conversar ali em campo. Então, a gente sabe que o Cuca tá deixando o time com a cara dele. Claro que o primeiro tempo não foi lá essas coisas, mas a gente vê que cada dia o time do Atlético vem se moldando do jeito que o Cuca quer. Então, a expectativa para esse ano são das melhores, cara, porque o Cuca realmente está conseguindo botar esses jogadores para jogar o seu melhor futebol. Quero saber de você, qual a sua opinião de tudo que foi falado aí.
dessas contratações e a saída do Fux, eu quero que você deixe aí nos comentários, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notícia aqui do seu Jornal do Galo e deixe o like. Rapaziada, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.